Ele lançou o jogo dele, ele investiu 2 milhões de reais pra fazer. Deu um pouco mais. Ele falou que nas contas chega a dar uns 4 milhões. Caramba. Só que quando ele vendeu 400 mil cópias. A 200 reais cada cópia. Mais ou menos, só pra você ter uma noção. Sim. E ele só não vendeu mais porque ele lançou junto com o Elden Ring. E daí sofreu Cobriu, né? o marketing. Né? Acabou cobrindo, né? E ele falou assim... Bem-vindos ao Chips Podcast, eu sou o Rodrigo Chips e hoje eu tenho um cara que entende tudo de um negócio que pouca gente entende, que é a tal da Web3. Comigo aqui eu tenho o Davi Fogaça, que é o CEO na GG Soft House. É isso mesmo? É isso aí. Obrigado, Davi, por vir aqui pra gente poder conversar, porque afinal de contas, como a gente sabe, Web3, apesar de ser uma coisa que tá muito nas notícias, ainda são coisas estranhas, a tal da Bitcoin, a tal dos jogos que tem esse negócio que a gente ninguém sabe pra que serve. Então a gente vai passar por esse assunto, mas antes de tudo isso, eu queria saber um pouco mais do Davizinho, pequenininho, que começou quando criança a jogar videogame e essas coisas. Não sei se tu jogava videogame, se tu gostava disso. Jogava bastante. Bastante. Eu sou criado, né, numa casa de gamers, no caso, assim. Sério? Então, meus Como irmãos assim? todos jogavam, meus primos tinham videogame, então desde muito tempo. Sou de 91, né, então o meu primeiro videogame foi um Atari, ainda fora de época. É, bem fora de época, pelo menos uma década fora de época. Uma década, né? Foi o Atari, depois eu tive Nintendinho, cara, eu sempre fui, assim... desse meio. Sempre gostei de jogar. Eu me considero um gamer desde que eu me dou por gente. Sério? Sim, Caramba, sim. que legal. E sempre jogou só no videogame ou chegou a jogar no computador? Não, computador também. Assim, o computador a gente... Na nossa época, né, os computadores não colaboravam muito. Então, os joguinhos que tinha, a gente conseguia jogar tranquilamente. Era muito ruim os joguinhos da década de 90? Nossa, demais. Demais. Lento, né, e tudo mais. Pra nós era top. Era o que tinha, né? Na época, né? Sim. Só que aí, hoje em dia, você olha pra trás e você fala, porra, né, que negócio... Como é que a gente jogava aquilo? Né? Então, eu tive muita familiaridade. Meus primos todos eram gamers. Eu tinha um amigo nosso de parede que tinha a Lan House. Ele foi, por um tempo, o maior colecionador de videogame Sério? de São Paulo. O Gabriel Moringa, que é de Guarulhos. Então, a gente tinha essa familiaridade muito forte, né? Com vários consoles, vários computadores, configurações de computador. Atualizava um pouquinho, a gente já tinha lá na Lan House, né? Pra o poder primeiro jogar. é o mais legal que tinha. Então, rodava Crysis, então. Sim. Que é sempre a piada, né? Tipo assim, roda Crysis. Com certeza. E aí, eu peguei a época mais forte minha de jogos mesmo. Acredito que foi na época ali... 2008, 2007, que tinha Grand Chase quando veio a primeira vez. Sim. Né? Eu vi o patamar de jogos ser o que era hoje naquela época. Porque ali começou o negócio de campeonatos mais forte, né? Do eSports, né? Sim, sem ninguém falar. Né? Sem dizerem que era esporte, era só campeonato. Exato. Campeonato de videogame. Campeonato de videogame, né? Então, no computador ainda. Tinha já na época muito forte o CS, né? 1.6. Mas só que o Grand Chase, ele chegou com uma proposta diferente. Porque a Lan House, eles tinham uma parceria com a Lan House aqui no Jabaquara. Sim. E eles faziam os campeonatos locais lá. E aí, quem se destacava, eles até levavam pra Coreia do Sul na época pra poder jogar também e tudo mais. Caramba, São Paulo é outro universo, né? São Paulo, as coisas jogos. Daqui é teoricamente simples de, tipo, não, o cara foi bem, primeiro lugar do campeonato do bairro da Moca aqui, pum, já tá lá nos Estados Unidos, em Vegas, competindo. Pô, o cara ganhou aqui. Isso eu acho impressionante. Mas o que aumentou muito, né, com o passar do tempo é a concorrência, né, cara? Você vai tendo muitos bons players em vários jogos. Sim. Né? E essa questão dos times, das equipes, acabou meio que unificando tudo também, né? Por exemplo, eu fui profissional de Free Fire durante um tempo. Sério? No comecinho, a primeira Pro League. Caramba. Hoje minha plataforma de jogo é mobile, eu gosto demais. Eu jogo pouco no computador porque eu não tenho muito tempo, né? Então a vantagem do celular é justamente isso, você 10 minutinhos ali, eu vou jogar uma partidinha rapidinho. Com certeza. Então eu conheci a plataforma mobile no Free Fire, montei um time profissional sabendo do campeonato mundial, do primeiro campeonato mundial. E aí eu peguei e falei assim, vamos jogar. E aí começamos a participar de alguns... a gente chamava de salas, né? Particulares ali, você pagava uma taxinha de inscrição e tal, e começava a jogar com o pessoal. E a gente jogou a primeira Pro League. Então, assim, pra mim, revolucionou o mercado demais. Tanto que a maior fatia de jogos hoje
tá no mobile, Não, né, cara? com certeza. Então- Isso é indiscutível, né? O mercado de celulares e até o próprio Free Fire, acho que ele teve uma entrada forte, até com um patrocínio forte de hardware de celular. Sim, sim. Então, acho que isso foi muito legal. Tu jogou nessa primeira fase. Joguei do começo, cara. Joguei do começo, mas jogo muitos outros jogos mobile também. Eu gosto muito. Tem gente que fala que o jogador mobile não é gamer, né? Não, Tem isso gente que eu fala, acho um né? absurdo. Pra mim, gamer é quem joga videogame, né? Independente da plataforma. Independente da plataforma, Pode independente ser no do jogo. micro-ondas, né? E pode ser no micro-ondas. Exato, também. exato. Não, pode ser no carro agora. Tem um monte de carro que tem jogo dentro do aplicativo, no próprio display do carro. Então, eu acho que tudo é válido. Sim. E a sua mãe que joga o Candy Crush também é gamer, quer queira, quer não. Afinal de contas, são milhões e milhões de jogadores. Mas, voltando ainda, mantendo o assunto do início, do contato com games, tu jogou console, imagino que tenha jogado Nintendinho, não, jogou até tudo. quando? Joguei Nintendinho, joguei Dynavision. Joguei Dynavision, Play 1 quando apareceu também, nós jogamos, o GameCube. Nossa, eu me lembro de todos, assim, eu joguei tudo. O que você imaginar de jogo, de console, eu não tinha. Sim, sim, era mas uma tinha família mais acesso. humilde, mas o meu primo, que era mais riquinho, e esse vizinho nosso de parede, que era praticamente da família, também tinha tudo. Dynavision, Sega CD, Dreamcast, tinha tudo. Sega CD é muito legal. tudo. Sega CD, eu sou fã da ideia de um Mega Drive com CD. Com CD, era muito bom, era muito Era bom. muito bom, rodava uns Então vídeos a legais. gente jogou bastante coisa. Nesse tempo, menino, então a gente jogava qualquer coisa, mas quando o computador chegou, ele chegou com uma proposta diferenciada, né? Sim, sim. E aí a gente meio que deixava o computador de lá, 64, puxa, cansei das vezes que a gente fazia corujão pra jogar 4 pessoas o GoldenEye. 007 o GoldenEye. Então era muito bom, era muito bacana. E só que aí você vai se atualizando, né? Claro, claro. Aí o computador chegou mais forte, a gente entrou em CS, depois entrou no Grand Chase, entrou em Ragnarok, que era outro jogo que a Lan House sim. jogava muito. E aí, pô, chegando na maioridade, a gente vai tendo que fazer escolha. né? Tem que trabalhar e tem que fazer faculdade. Chegaste a fazer faculdade, imagino eu. Não, pra jogos não. Pra jogos não. Eu tenho uma formação de marketing e propaganda, né? Sim, essa que era a dúvida é qual formação tu fizeste. Sim, sim. Se é que tu fizeste. Não, então, eu não sou programador. Né? Uhum. Dentro do meu estúdio, eu sou um gerente de projetos. Sim. Mas eu aprendi o básico de programação para poder embasar, né? Uma demanda, uma Claro, coisa ou claro. outra. Porque o estúdio, a GG Software House hoje, ela trabalha em modo híbrido. A gente desenvolve os nossos projetos, mas Sim. também desenvolve projetos sob demanda. Por exemplo, Sim, o sim. Chips quer fazer um joguinho. Vamos fazer. A gente senta aqui, vê o que já tem parecido no mercado, desenvolve e entrega. Perfeito. Entendeu? Então, a vida começou a ficar meio cruel. Por isso que a plataforma do mobile, né, como a gente tava Meio que falando, morreu. né? Não, o mobile pra mim me salva bastante. A opção de jogar no computador meio que morreu e ficou só o mobile. isso que eu quis dizer. Virou só o computador pra mim uma vez ou outra. O último Sim. jogo que eu joguei agora foi o quê? O Throne Liberty, no caso. Caramba, eu nem sei dizer qual foi o último jogo que eu joguei no PC. Eu jogo ou no celular ou no console. Eu joguei PoE um tempo, né? O Path of Exile, e também joguei o Throne Liberty agora também. São jogos que ainda me têm a atenção do computador, né? Que é o Que ainda MMORPG. te mantém ali agarrado no computador. O MMORPG. Porque não tem nada semelhante pra mobile Não, ainda, claro. Mas eu gosto muito da proposta de jogos. Eu acredito que quando começar a sair jogos bons mobile, o negócio vai começar a andar legal. Mobile é que eu digo assim, MMORPG, né? Que não sim, tem ainda. Sim. É difícil você ajustar a jogabilidade. Super difícil de... Aí você tem até algumas propostas que são muito automáticas, né? Eu odeio o jogo automático, cara. Eu gosto de jogar. Ou então tu vai jogar naquele modelo de dock do ROG Phone, que é mouse e teclado. Nossa, cara, com no uma telinha celular. No suporte. Aí é querer muito... daí joga no PC de uma vez. Sim, sim. E ok, mas tu disseste que tu fizeste a faculdade de marketing Marketing e propaganda. e propaganda. Como que tu conseguiu fazer esse link? Tipo, afinal de contas, tu já estava voltado com os games e tu seguiu fazendo a faculdade na parte de marketing. O que te levou pra parte de marketing? Então, o marketing sempre foi assim, porque eu sempre trabalhei de consultor de marketing, né? Eu sempre trabalhei com a parte de vendas, Sim. né? Eu já trabalhei em clientes grandes, tipo a Samsung, Motorola, né? Na parte mobile mesmo também. Então, eu tive sempre muita familiaridade, né? Com bons aparelhos desde o começo. Sim. Por exemplo, eu trabalhei na ação nacional do lançamento do Galaxy S3, que foi meio que um divisor, né, de águas, assim, bons aparelhos da Samsung, né, dessa época pra frente. Obrigado por dizer isso. Eu trabalhei no lançamento do S2. S2. Lá no... A gente foi feito um lançamento no shopping no shopping que fica no
na Rebouças ali. Eu esqueci. Lá em o Shopping Eldorado. O Eldorado, sim. A gente fiz o lançamento do S2 no Shopping Eldorado, fazendo um jogo onde tinha 12 televisores e tu jogava o jogo no celular. Era um autorama. Sim. Então tu conseguia passar de uma TV para outra e tudo mais. E onde não tinha TV tinha seria o equivalente a um túnel, onde tu não vê o carro e tal. Eu fiz uma ação semelhante com o Bing. Você lembra do Galaxy Bing? Sim. Então, os caras falaram assim, tá encalhado, não tá vendendo nada, o que a gente pode fazer? Eu montei dentro do Magazine Luiza uma sala de cinema com o projetor do Bing. Foi uma época legal. E aí, mas falava mais alto, né, a questão, por exemplo, Sim. Eu não terminei minha faculdade. Chegou num certo ponto que você falava, não tem sentido, Claro. Terminar. Porque eu acho que bastante gente vai se identificar. Quando você já tá no mercado e depois você resolve voltar para estudar, você vai falar assim, já vi tudo isso, né, no meu dia a dia, no meu trabalho, no treinamento, enfim. E aí você acaba meio que se desgostando. Será que vai ficar só nisso? Eu já peguei tudo isso. Sim, entendeu? Sim. Teoricamente, a faculdade é uma preparação para o trabalho, né? Quando você inverte, ele perde o sabor. Ele perde o sentido, né? Entendeu? Você tá te preparando para uma coisa onde tu já tá e tu já foi adiante, né? Exato. Aí eu terminei, depois de um tempo eu comecei... Cara, eu já fiz tanta coisa na minha vida que eu vou falar. No Free Fire, na época do Free Fire também, aí eu, já nessa pegada de jogos, eu fiz uma linha de camisetas pro Free Fire que não tinha nada oficial. Sim. Aí eu comecei a vender camisetas. Se você for lá no meu Instagram, você vê no comecinho ainda tem as camisetas que eu fazia do Free Fire. Isso 2020, 2019, 2020 ali. E aí, em 2021 eu falo, quero viver de jogos. Vai ser mais difícil, eu sei. O mercado é complicado para tudo. Sim. E com uma base de informação que eu tinha, eu falei, vou abrir um estúdio. Aí foi aí que nasceu a GG Soft House primeiro. Ela nasceu primeiro no formato MEI. E depois eu fechei, entrei em contato com o computador, ela falou, cara, não dá, pro seu caso tem que ser uma microempresa mesmo, registrado, certinho. E aí eu peguei, fechei o MEI e fiz uma microempresa. E aí hoje eu tenho 8 funcionários direto, e cara, em um cadastro de freelancers, acho que beira os 150 profissionais. Acredito. Quando eu aperto a demanda, a gente já sabe onde buscar. Sim. Separado por função, tudo certinho. Mas o marketing me ajudou muito. O que eu aprendi, ou o que complementou na faculdade, junto com o que eu desenvolvi, me ajuda muito na minha função de CEO, na minha função de gerente de projetos. Eu consigo dar pitaco ali do desenvolvimento, né, na mecânica do jogo, mas também no branding, na questão de como se comunicar com o público e etc. Então, eu acho que eu achei o lugar perfeito para me trabalhar, sabe? Não, acho ótimo. A GG Soft House, no caso, trabalha hoje fundamentalmente, tu disseste que tu foste consultor durante bastante tempo, hoje eu imagino que tu ainda presta um pouco de consultoria, mas existem demandas que vêm para vocês desenvolverem coisas específicas. Quais são as áreas que vocês costumam atuar e como que vocês... Cara, geralmente a gente pega os entusiastas de jogos, mas como a nossa demanda vem muito da Web3, porque a Web3 ela tem um negócio, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na frente, só que tem a questão que você faz o jogo e o jogo o pessoal não sabe como colocar a cripto ali, não sabe como colocar NFT ali. Sim. Né? E aí você vê modelos de jogos nascendo por ele ser mais fácil de fazer. Por isso que às vezes quem é gamer de verdade bate na Web3, procura aquela experiência do jogo e não acha. Tem jogo ruim. Entendeu? Não é só jogo ruim, jogo automático, jogo de clique, aquilo outro, entendeu? Sim. E aí você acaba mostrando pro mercado como que se faz. Tem como fazer. Tem jeito de fazer. Tanto que lançou há pouco tempo, não sei se você conhecia, o Grid, Off the Grid. Um jogo chamado que assim, ele é uma pegada do Call of Duty. Sim. Eu sei o jogo. Você viu? Conheço. Então, é muito bom. Mas ali é um jogo que já estava em produção para Web 2, os caras fizeram integração para Web 3. Entendeu? Não produziram ele para Web 3. Sim. A engine é a mesma coisa. É Unity, é Unreal, né? É um Godot, qualquer outra coisa aí. Mas só que aí os caras não têm mão de obra apta para poder fazer essa integração. Perfeito. E quando acha, é muito caro. E quando acha, é extremamente caro. Sim. Entendeu? Então é isso que vai... a gente fala que eu carrego o estereótipo. Quando eu falo assim, eu produzo jogos NFT, mas é pirâmide, mas é golpe. Olha o NFT do macaco que aconteceu, né? O NFT do macaco, coitado. Todo mundo fala. Entendeu? Mas não é. Depende do macaco. Tipo, eu trabalho com um dos NFT do macaco. Sim. Só que é do gorila, do Rumble Kong League. Sim. E a gente fez um jogo daí. Então, se você tem, né? Então fica assim, a experiência é você não colocar a veia financeira.
O Sim. financeiro, ele vira um plus, no caso, né? Porque você tem jogos antigos que até hoje rendem grana pra galera que joga. Perfeito. Tibia, enfim. Nossa, a gente podia falar muito tempo, Lineage, enfim, qualquer outro jogo aí o pessoal ganha dinheiro jogando, Sim. né? Mas só que com a possibilidade que tem dentro da Web3, é inegável. Entendeu? Porque o item é seu. Sim. Eu vendo pra você, é como se eu estivesse transferindo pra você Pix, entendeu? Tamo ali, ó. Sim, Então, sim. seu item, me dá meu dinheiro, sabe? É simples, é muito tranquilo. Só que a galera ainda não entendeu. Nem os estúdios que estão desenvolvendo pra Web3 ainda não entenderam. Sim. E é uma coisa importante. E daí, até por isso, eu vou retornar um pouco, voltar um pouco a fita. Olha o velho aqui dizendo voltar a fita, né? Mas, enfim, saber quando que tu entraste, começaste a olhar para esse mercado, e Web3 em geral, ou cripto em geral, para entender. Porque, afinal de contas, a gente sabe que ele existe desde 2011, 2000... Isso, arrependimento, né? Que bate em todo mundo, né? Não. Inclusive, todo mundo fala assim, Bitcoin, poxa, o que eu tava fazendo em 2007, 2008, 2009 ali? Exato. Então, assim, eu sempre fui entusiasta de cripto, desde que começou. Pra você ter noção, o Bitcoin dava no Fazendinha do Orkut, pra você ter uma noção. Não tinha um joguinho Fazendinha Feliz lá do Orkut? Sim. Dava. E eu já acompanhava desde daquela época. Dava Bitcoin no Fazendinha De Feliz. recompensa no Fazendinha Feliz do Orkut. Depois dá uma pesquisada que Eu vou dar uma pesquisada, porque eu realmente... Tá aí uma informação que eu não sabia. Dava Bitcoin. E fazia outras coisas também, porque era muito barato, né? Sim. E aí, cara, eu falei, 2020, vou abrir meu estúdio, vou ver de jogos. Aí eu me deparei com essa selva que é o mercado de jogos para quem tá começando, porque você tem pouco... Mas em 2020 tu já conhecia o Web3 ou tu começou a... Eu comecei a estudar. Na verdade, cripto eu acompanhei em 2011, né? Bitcoin, Sim, principalmente. Exato. 2012. Não, a minha curiosidade era essa. A partir de quando que tu começou a entender de cripto em geral? Sim, não. Ser técnico, 2017, 2018 pra frente. Sim. Aí, se você sentar e estudar o que é. Você sabe o que é por cima. Todo mundo sabe, né? O que é o Bitcoin, mas... termos técnicos, como funciona e tudo mais, 2017, 2018 pra frente. Entendi. Só que aí, cara, eu nunca fiz essa junção de jogo com cripto. E é isso que surge Axie Infinity. Sim, Axie Infinity foi um mega hit. Foi muito, muito forte a nível mundial. A economia da Tailândia foi o que foi durante o tempo por causa do jogo, né? Da Axie Infinity. Venezuela também. O pessoal da Venezuela também aproveitou bastante. Quem pegou no comecinho. Foi uma das maiores comunidades que teve. A Tailândia e a Venezuela. E aí, cara, eu peguei e falei assim, pô, mas é só isso. A gente já fazendo alguns joguinhos ou outros ali... No nosso portfólio nós temos 30 jogos feitos. Sim. Só que não lançados. Né? A gente tem jogos que a gente, porra, como que seria esse jogo? Vamos fazer, tal. Faz um protótipo e coloca no portfólio, né? Perfeito. Num repositório lá. E aí, como que seria esse jogo se fosse o Web3? A gente começou a pensar nisso. Aí depois, a gente viu o Axie Infinity e falou, vamos acompanhar. Aí depois começou a aparecer um monte de, com perdão da expressão, porcaria. Sim. Plant vs Undead, PVU, CCK, C-Plane, que era tudo joguinho do mesmo jeito, automático, que claro, não era nada, a gente eu não chamava de jogo, chamava de steak animado. Porque era muito automatizado, sabe? Não tinha essa coisa toda. E aí eu via outros jogos nascendo com a mesma pegada do Axie Infinity. Porque eu ficava naquela coisa. Durante esses anos todos, 17, 18, 19, 20, com a mesma pergunta. Por que os caras não inovam? Não evoluem. Né? Não fazem uma coisa mais legal. Até que eu peguei e falei, eu vou lançar um jogo Web3, 2020. Sim. Final de 2020, mais ou menos. Chamei os meninos todos do estúdio e falei, tava muito forte na época aquele... Como é que era? Route 6, a série. Sim, a série Route 6. Aí eu falei, vamos fazer um jogo do zero, e vamos fazer em Unity, e vamos colocar a criptomoeda nele. Vamos lançar a nossa moeda, nossos NFTs, os pets e tal, e vamos lançar. Cara, deu muito certo. Porque o meio de financiamento, você conseguir apoio para fazer um jogo, quando ele é Web3, você tem um leque muito maior. Eu posso fazer uma pré-venda de NFT e coloco o dinheiro no caixa para poder financiar o lançamento ou a produção. Sim. Eu posso fazer uma criptomoeda, um token do projeto, colocar ele em pré-venda para financiar a produção e o marketing e lançamento. Mas o pessoal tem que acreditar que vai sair um jogo lá no final. É meio que Kickstarter. Isso. É que o Kickstarter, o crowdfunding, assim, ele é um pouco diferente porque você acaba gastando muito
com o marketing, porque ele tem que sair em algum lugar também. Claro, com Né? Não certeza. adianta você só colocar no Kickstarter lá e deixar rolar, né? Infelizmente você tinha que divulgar com amigos, marcar pessoas e tudo mais, você tinha que fazer isso. Sim. Se quisesse uma escala maior, você tinha que colocar uma graninha para patrocinar e etc, né? Então, foi a melhor via, porque os grupos de cripto eram muito limitados, sabe? Eram poucos que tinham, e era um acesso aberto. Sim. Então a gente fizemos o primeiro protótipo, a ideia do projeto, colocamos o negócio para rodar, levantamos tipo 100 mil reais em 15 dias. Caramba. O que vamos fazer? Não, vamos produzir o jogo. Aí começamos. Aí tinha o jogo da batatinha frita lá, 1, 2, 3, que é da boneca. Sim. Aí a segunda fase era o chão que caía. Então imagina assim, que eram uns quadrados e você tinha que ficar lutando da com os plataforma. outros e a plataforma ia caindo os quadrados, né? Ia caindo e tudo mais. E aí a gente chegou a lançar 4 modelos de jogos. Olhando pra trás, 2020, o jogo tava feio, mas a gente tinha tudo pra melhorar. Poxa. Né? Dentro da proposta de jogo Web3, cara, foi tipo novidadíssima pro pessoal. Sim. Quem olhava falava, pô, isso aqui vai ser um jogo Web3, mentira, né? E é isso que a gente, em 2021, a gente trabalhou marketing, foi lançando o outro, aí tinha a ponte de vidro. Fizemos a ponte de vidro, lançamos, e tudo funcionando muito bem. A cripto casava com a recompensa das partidas, os NFTs também, tudo certinho, né? Tudo do zero nós fizemos, né? E todos, eram fases separadas ou os jogos se conversavam através da cripto? Não, era, por exemplo, entrava 20 pessoas na sala e sorteava a Legal. sala que ia cair, né? O modo de jogo que ia cair. E aí, na época também, uma outra curiosidade foi que não tinha nada Web3 mobile para jogar no celular. Sim. Nós somos o primeiro estúdio do Brasil, quiçá do mundo, eu acho, a fazer um jogo que Web3 que comunicasse e rodasse no celular. Perfeito. Né? Mobile. E aí surgiu o convite pra gente apresentar esse projeto na Brasil Game Show. Quando ela voltou, né? De volta ao jogo, se não me engano, 2022. Sim. E aí, cara, a comunidade nossa de investidor, né, que vira meio que um capital aberto, só que com cripto, né? Os caras viram investidor. Aí a pessoa, nossa, não acredito, vai pra BGS, vai, vamos. Aí levamos a Avenida Indy, esse jogo, ficou muito legal, só que aí tivemos uns problemas internos, eu vou falar, vamos descontinuar o jogo por enquanto, né? Problemas internos. Cara, porque quando você envolve o financeiro no meio tecnológico... É um problema. É um problema. E aí tinha gente que tinha freelancer, que tinha acesso a informações sensíveis, de token, principalmente, e tudo mais. Sim. Nós tivemos um problema nesse meio tempo, falou, pô, infelizmente o cara levou o nosso aí, a gente foi roubado, né? Entendi. O do token. Sim. O cara levou o nosso 35 mil reais, aproximadamente. Que merda. E aí eu falei, poxa, não dá pra continuar. Claro. Né? Não dá pra continuar. Comuniquei a nossa comunidade, né? Que a gente tinha esses investidores iniciais. Eram 400 pessoas que compraram token, NFT e tudo mais. Pra você ter noção, potencial. 400 pessoas colocou de lucro no projeto 100 mil reais. Imagina isso, não é larga numa escala maior. Entendeu? E aí a gente pegou e falou, agora vamos viver disso. Aí isso aconteceu, foi péssimo pra equipe, péssimo pra nós, péssimo pra todo mundo, né? Só que a gente não parou de trabalhar. Estamos fazendo agora um jogo de sinuca, bem aos mods do 8-Ball Pool, que é muito legal, né? A gente não lançou no nome nem nada do tipo ainda. Claro. Acho que o intuito do podcast não é fazer propaganda. Não, né? Mas é legal de saber. A ideia não é a ideia de fazer ou não propaganda, mas saber como vocês estão trabalhando, como as coisas acontecem, o que é possível desenvolver. Né? Então, a nossa ideia era fazer o 8-Ball Pool cripto, Web3 e tudo mais, né? Mas só que a gente tem um desafio que é furar a bolha. Infelizmente, é um negócio, né? Então, os próprios desenvolvedores de hoje estão tentando mudar esse negócio. A gente precisa furar a bolha. Sim. O que é o furar a bolha? É você fazer um jogo Web 2, tradicional, e você coloca uma ligeira vantagem para o braço Web 3. Sim. Entendeu? O cara vai falar, porra, eu comprei esse item aqui por $100, mas o cara ali pagou 70. Como que ele pagou 70? Eu vou procurar saber. Pô, ele pagou em cripto. Como é que eu né? Claro. Entendeu? Claro. E não tem essa comunicação no meio dos jogos. Não eu acho que é muito inteligente esse modelo. Essa abordagem, né? Tem que ter, não tem jeito. E eu sou um crítico, tipo assim, eu sou de Web3, eu sou um evangelista de Web3, mas eu sou um crítico de tudo que está sendo feito de errado. Sim. Se você pegar o podcast que eu já fui, do Felipe Cabral e tudo mais, eu falo, cara, os caras, eles estão vivendo numa bolha e eles não querem furar essa bolha. Perfeito. Né? Verdade. Você cria 300 corretoras para competir os mesmos clientes das 300 corretoras. Sim. Você cria, que nem agora virou moda no Web3, o tal do Tap to Earn.
Aquele negócio de ficar batendo Sim, na tela. sim, Hamster, sim, dog, sim. não sei o que, não sei o que. Tudo no Telegram, né? Cara, eu não faço nada. Se o cara me chamar pra fazer aquilo ali, eu não faço. Eu não produzo. Cara, é muito descarado. E você chamar aquilo de jogo. Sim, sim. Entendeu? É por isso que eu não faço. Vai bem contra a minha... os meus fundamentos, entendeu? Não, acho super interessante falar até e entender e ter uma visão de alguém que tá dentro do mercado de games, mercado de Web3, pra até apontar isso. Dizer, olha só, existem jogos que são ridículos, esses de Telegram que só toca e não faz nada. Eu mesmo fiz um jogo de Telegram, mas eu tentei fazer um jogo de Telegram, né? Tipo, que tu realmente ia lá, tu tem um tanquezinho que tu começa a cavar, e daí tu começa a buscar criptos e vai pegando, e daí vai fazendo upgrade no teu tanque e tudo mais. Mas tu joga, de fato, tu anda com ele e tudo mais. É um processo de jogo. Ele é um jogo 2D, mas ainda assim tem todo o espírito e todas as mecânicas e todas as ideias que um jogo tem que ter para ser considerado um jogo, a meu ver, né? Sim, sim. Eu sou muito fã de alguns desenvolvedores da Holanda que não são de Web3, que é a Vlambeer, e eles fizeram um jogo que eu achava muito legal, que se chamava Ridiculous Fishing. Ele era um pescador que jogava uma isca pra dentro d'água, ele ia descendo e até que batia em alguma coisa, e quando batia nessa coisa, a isca começava a subir. Pegava um peixe, por exemplo, começava a subir. Quando chegava, e daí tu podia pegar quantos peixes tu quisesse subindo. Quando tu chegasse lá em cima, ele jogava todos os peixes pra cima, daí tu pegava uma 12 e começava a atirar. E daí tudo que tu atirasse, tu ganhava de pontos, entende? Sim, sim. Esse era o loop do jogo de mecânica, que eram basicamente 3 mecânicas, que era um Infinite Runner, assim, que tu não pode acertar em nada. Quando tu acerta em alguma coisa, tu começa a voltar na ideia oposta, que é agora tu tem que pegar todos os peixes que tá subindo, Sim. e depois, por fim, tu tem que acertar tiro em todos os peixes que estão voando no espaço. Entende? Daí tu tem upgrade tanto na isca que desce, na velocidade que ela desce, na capacidade de pegar peixe na volta e upgrade na parte das armas atirando. Legal, muito bom. Não, e foi um jogo que fez muito sucesso lá em 2013, 14, tanto que antes deles lançarem para o celular, teve uma empresa que clonou o jogo deles e lançou e colocou como o mesmo nome. Eles tinham feito em Flash na época. Sim. E eles fizeram antes deles fazerem a versão de celular. Então, é isso, tipo... mas ele é 2D, ele é... Não importa, é jogo, Sim, né? é jogo. Eu acho que é muito isso, assim, de... se tu tá fazendo um jogo, se tu tá criando uma diversão, e eu gosto muito desse processo de tu ter... tu tem como música, não sei se tu gosta de música, mas que tem uma estrutura inicial da música, depois tem um refrão, depois tem uma ponte, daí vem um refrão de novo. Então, se tu consegue fazer esse fluxo dentro do jogo, poxa, é muito mais divertido que ficar só tocando num lugar infinitamente na tela. Exatamente. Então, isso acontece muito, cara. Por exemplo, já ouviu falar em Illuvium? Não, admito que não. Depois pesquisa. Vou pesquisar. Jogo é lindo, 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 lindo. Assim, eu acho que é o jogo mais bonito de Web3 junto com Off the Grid é o Illuvium. Só que eles lançaram com a mecânica repetitiva demais. Isso é um problema. Você compra o gás, aí é como se fosse pegar um Pokémon. Sabe? Imagina um negócio assim. Você comprava um gás pra poder entrar na partida. Você tinha 3 mapas pra escolher. Não, era 3 dificuldades de raridade. Você tinha um tipo de raro de NFT pra você achar, de Pokémon. Sim. O Iluvial, né? Que eles chamam lá. Pra poder escolher. Só que no mais caro vinha os mais raros e no mais barato que você pagava de gás, vinha mais simples. E tinha a ronda gratuita que você não pegava nada, só pegava os tier 0 mesmo, sabe? E aí, cara, ficava nessa coisa. Eu comprava, pagava o gás, entrava na terceira, fazia aquela ronda toda, capturava os Pokémons raros, né, raros, colocava no marketplace para vender. Foi bom, só que ao mesmo tempo foi um fiasco. Sim. Por quê? Porque como só tinha esse modo de jogo para acontecer, então os caras que entrou, todo mundo arregaçou de capturar, jogou tudo no marketplace, e aí entra aquela questão da venda predatória. Por exemplo, esse aqui ele vale lá, tá lá na tabela, ele vale $500. Eu vou vender a 450 para vender mais rápido. Sim. Aí outro cara vinha e falava, não, o mínimo dele tá 450, eu vou vender a 400. Quando você ia ver o preço de um Pokémon do Iluvial que tava 500 no começo, já tava custando $50 no final. Porque o fluxo é muito pesado. Tinha outros modos de jogo, só que o mais divertido
Sim. era esse da caça. Sim, sim. E são servidores diferentes. Tinha um que era pra você fazer uma cidade, por exemplo, uma cidadezinha e tudo mais. Era legal, mas não atraía muita gente. Esse aí, quando saiu, a jogabilidade é incrível. Assim, eu recomendo, dá uma olhada depois. Basta, nem que for pra você jogar o que não paga nada. Não, o basicão. vou fazer. Ou ver um vídeo pra você ver. É lindo o jogo. Só que cai nessa questão. E acaba afugentando a base de player. E qual é a solução, já que tu levantou essa questão, e como eu sei que tu desenvolve, tá dentro do mercado, o ideal seria, tipo, manter uma price um valor que seria fixo e não tem o que fazer? Seria uma das soluções. Uhum. Os caras investiram tão pesado no jogo que eu acho que se eles fizessem meio que um Battle Royale na caça, no mapa, por exemplo, eu entrei no mapa, tem outros 100 players. Sim. Você lembra que tinha um jogo, deixa eu me lembrar, Vigilante 8, acho que era Vigilante 8, que você entrava numa tela, que era um jogo com os carros, que você tinha que destruir o carro do outro, e você pegava. Lançaram um jogo NFT que era mais ou menos a mesma pegada. Agora me fugiu o nome do jogo. Só que era do mesmo jeito, com carros, que você tinha que matar os outros, e você pegava a carga deles, era a sua recompensa. Nesse modo. Esse jogo ele existe até hoje, e os carros são caríssimos. Tem gente que paga $20 mil no NFT. Nossa. Até hoje. Só que ele não é dissipado, ele não é tal. Então você entra no mapa, o couro tá comendo. O mapa é enorme. E o couro tá comendo. Sim. Aí você tem alguns postos que você tá andando no mapa, aquele clima de deserto, tipo Mad Max mesmo, sabe? E aí você acha um posto e você pega a recompensa lá, que é a moeda, né? Que representa a moeda do jogo. Se você pegar e alguém te achar e te derrotar, o cara leva embora. Pronto. Você já forçou a parada a acontecer numa coisa diferente. E você só ganha essa recompensa se você voltar pra sua base. Sacou? Entendi. Então, tipo assim, esse jogo ele existe até hoje. A moeda dele nunca mais... Eu vou lembrar o nome... Eu acabei dando branco. Mas depois eu te mando pra você dar uma olhada. Deu certo. Seria isso. Não, porque o Illuvium, ele tem um player só entra no mapa, zero o mapa todo, você tem um tempo pra fazer aquele percurso, saiu, você pegou o que você vendeu, joga no marketplace e acabou. Entendeu? Sim. Aí nisso você gerou isso daí, cara. Teve os youtubers grandes que jogaram esse jogo. O Alan Zoca não, mas tem aquele outro que é do tempo do Alan Zoca. Do tempo da Lonzoca. Cara, eu sou muito péssimo com nomes. Tudo bem. Não tem problema. Ele pegou a gente tava na comunidade de gamers, que ele entrou nessa comunidade pra aprender a jogar, porque ele viu o jogo, que era muito bonito e tudo mais. Mas a solução pra jogos Web3 hoje, cara, acho que não passa muito. Eu vi todo tipo de youtuber, assim, do David Jones até Edu, BKR, todo mundo um pouquinho vendo qual é que era desse mercado. Então... Mas só que não atrai. Não atrai porque ele não tem... Você porque acha muito financeiro. Você acha muito financeiro. E a experiência é prejudicada. Eu quero jogar um FPS. Eu quero ter aquela emoção de matar o cara, de pegar o item, de passar de level, de comprar um passe, alguma coisa, sabe? Tem gente que nisso no Web3 você não tem. O máximo que você tem é uma moeda, você comprou um negócio ali, você vai pegar a recompensa ali, vai vender, vai shortar, né, que a gente fala, vai vender o que tiver, e vai embora, entendeu? É simples, virou tipo meramente financeiro. Sim. Quando a proposta não é essa. Claro, não, faz todo sentido. E é uma pena, né, que a gente tem esse tipo de situação que os jogadores entendam, e é aí que tá, né? Todo mundo que joga parece que tá ali buscando o retorno financeiro e não necessariamente a experiência. Então, acho que o propósito inicial já complica bastante. Então, a questão do 8-Ball Pool que tu comentaste agora há pouco, de vocês estarem desenvolvendo, fica nessa situação de vamos desenvolver um jogo como 8-Ball Pool, mas tu tem que esconder o fato... O blockchain. O blockchain. Tem que ser invisível. Tem que ser invisível. Pra dar certo, tem que ser invisível. E é possível, aos teus olhos, deixar totalmente... Não totalmente, mas... Sim, dá. Fundamentalmente invisível? O Elgato com o El Hero, que é o jogo que ele tá fazendo aí. Sim. O Elgato, ele tá vindo nessa pegada. Ele evita a todo custo falar que vai ter uso de blockchain, de tudo mais, entendeu? NFT e etc. Ele fala, os itens são seus, os ativos são seus, se você quiser vender, você vai colocar lá pra vender, pronto, e acabou. Sim. Entendeu? Porque pega mal. Pra galera que não entende, né? Não pra galera que não entende, mas os próprios produtores que pisaram na bola em fazer jogos que não... Claro, né? claro. Então, infelizmente, a culpa não é de quem tá criticando, né? É das próprias pessoas que fizeram, né, esse mercado. Mas os caras, eles
eles evitam falar esses nomes, Sim. né? Para que não sejam julgados. Pra que não queime o projeto. Não queime o projeto, sacou? Então, esse jogo de sinuca nosso vai ser do mesmo jeito. A gente vai colocar aposta. Eu gosto desse negócio, porque o cara que joga sinuquinha, ou dominozinho, etc., ele gosta desse braço. Sim. Eu tenho a opção de jogar free e tudo mais, mas se eu quiser entrar numa mesa valendo R$20, legal, Ok. vai lá. E no braço Web3 tem a questão dos tacos, ser seu, Sim. né? Tacos selecionados e tudo mais, limitados. Você pode apostar com a moedinha do projeto. Pronto, acabou. Você já colocou a vantagem competitiva. Vai embora. E vocês têm uma gama específica de tacos, assim, não tem tacos infinitos É pra... infinito. É infinito, as coleções são infinitas. Mas dentro de cada coleção, as quantidades são limitadas. Ah, tá. Por exemplo, eu vou fazer eu fiz de cripto, né? Sim. Então, um taco representa o Bitcoin, outro representa a Solana e tal. Então, vai ter 100 tacos de cada, dentro da sua raridade. Geralmente, o mais raro tem um supply menor, né? Tem uma Claro. oferta menor. Então, a gente divide desse modo, né? Senão, não é rentável, né? Pra galera que tá comprando. Não, não é rentável pra quem tá comprando. Aí, mas, de novo, tu tá indo pra ideia do rentável do cara Do que tá... financeiro. do financeiro. Então, mas só que nisso você tem que trabalhar, por exemplo, eu vou dar um exemplo como gamer normal, vamos pro Sim. mercado tradicional agora. Eu joguei Free Fire. Tá. Free Fire acho que deve estar beirando os 40 passes de elite já até hoje, né? Que aquele, Ok. né? Eu tenho itens que minha conta me coloca assim, eu passei 4 mil na minha conta até hoje. Né? Eu não jogo mais muito, mas até a última conta que eu fiz dava uns 4 mil reais, mais ou Sim. menos. Eu não tenho o primeiro, não tenho o segundo e não tenho o terceiro, mas do quarto pra frente eu comprei todos. Aí tem cara que a conta do cara vale 4, 5 vezes a minha, porque ele tem os 3 primeiros. E não é dele. Esse que é o ponto Sim, de chave do cara, essa é a sabe? parte Do mercado maluca. Web3, entendeu? Tipo, não é dele. Sim. De repente o jogo fechar hoje, fechou, meu irmão. Mas isso é uma questão até que é muito legal de discutir, que é nada mais é teu, né? Eu acho que se você quiser entrar nesse assunto, é viável de a gente conversar. Tu não tem mais nenhum filme, tu não tem mais nenhuma música, tu não tem mais nenhum jogo. A tua casa e teu carro também não é seu. Não falar que porque se você não pagar IPVA e IPTU... Não, Agora. ok, mas aí pelo menos o físico, teoricamente... Sim, o que era, né? O que exatamente. em algum momento foi, o jogo, a mídia era sua, né? Exato. De fato, assim, isso não é... Eu sofri isso com o Grand Chase, cara, eu entrei em depressão na época do Grand Chase, voltando lá, 2009, 2010. Cara, eu tinha tanta coisa de cash, tanta coisa, o jogo fechou. Aí eu falei, Mas o quê? Perdeu o jogo. Perdi, R$2.000. Na época era dinheiro demais. Sim. Né? E aí, quando voltou, eu falei, será que eu vou ter meus itens de volta? Porque voltou, né? Há pouco tempo atrás, 1 ano e meio atrás. Será que vai ter tudo de volta? E não ia ter, você perdeu. Mas como que se perdeu? Por que Perdeu será? tudo, era outro servidor, era outro negócio, eu não tinha como. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, o bacana dessa parada do Web3 é isso, que dá tempo de você diminuir aquele prejuízo, né? Sim. De você conseguir vender. Por exemplo, PUBG. PUBG eu jogo também, o mobile, né? Quando eu tô enjoado um pouco do Free Fire, eu vou pro PUBG. Quando eu não tô enjoando do PUBG, eu volto pros MOBA, que eu gosto demais dos MOBA, né? Tanto o LoL e LoL, Dota. Mobile eu jogo o Mobile Legends e o Honor of Kings, no caso, né? São Legal. dois. Eu não sou fanboy de nenhuma marca, nenhum projeto. Eu também não, eu só conheço, só sei. E aí você joga ali um pouquinho também e tal. Se uma hora fechar... Cara, eu acho difícil, porque são jogos muito grandes, sabe? Já conceituados. Mas todo top jogo 10. que é, mesmo sendo grande, eventualmente... Eu acho difícil. Tu acha? Eu acho difícil o Free Fire fechar. Vamos colocar nos próximos 10 anos, pelo menos. Sim. Porque a base dele vai se renovando na geração, sabe? Por exemplo, a galerinha, o molequinho de 2 anos tá vendo o irmão jogar. Ele não sabe. Eu entendo, mas eu acho que o Free Fire se mantém muito por ter sempre uma live ops, assim como seria o Fortnite. Bem, o Fortnite agora virou uma maluquice que tem todos os jogos do mundo lá dentro. Sim. Mas conforme as mecânicas vão se atualizando e tudo vai melhorando, eles vão, tipo, ajustando uma coisa ou outra dentro do Free Fire. Você via muito o servidor fechar por não ter essa visão de expansão. Exato. Né? Essa visão de marketing. Pô, o que a gente vai fazer agora? Entendeu? E por isso que eu tô falando pra você, esses jogos que são grandes hoje, eu acho que eu não tenho previsão de ver eles fechando. Fortnite, PUBG, Free Fire, enfim, o Mobile Legends, o LoL. O LoL ainda acho que pode, porque
eu acho que, beleza, quem gosta, gosta. Eu não jogo mobile, né? Não faz parte da minha realidade. Não jogo também. Mas eu acho o jogo que no mobile eu jogo 3 partidas e já me enjoa. Né? Porque é a mesma mecânica, você vai, luta, paga, vai lá, faz, acabou. E é longo, né? Também. Entendeu? Então, tipo assim, já não faz muito minha cara. Eu jogo sim, porque eu sou gamer, eu jogo vários tipos de jogos. Sim. Mas o que eu vejo muito por exemplo, o PUBG e o Free Fire, eles colocam modo de jogo diferente. Por exemplo, o começo era o Battle Royale seco, né? 50 pessoas, 100 pessoas ali. Sim. Depois os caras fizeram essa linha de 4 contra 4. Aí daqui a pouco os caras vão fazer um rouba-bandeira, que é do outro. Aí vai fazer um zumbi, que era do Call of Duty. Como então eu disse, é o Live Ops que mantém o jogo de pé, né? Exato, entendeu? Se mantiver sempre o mesmo jogo funcionando, não vai ser tão divertido. Não vai. E aí você tem essa questão da geração, principalmente no mobile, porque a galera tá vendo o irmãozinho jogar, que não sabe ainda, só que 4 anos o cara já pega o celular, o moleque já pega o celular e já joga. Sim. Eu tinha um moleque no time nosso que ele tinha 8 anos. Jogava melhor que os caras aí. Isso é surreal, 36, né? Era absurdo, entendeu, menino? Tanto que ele saiu da gente pra ir pra um time grande, logo em seguida. Só que não podia participar dos campeonatos registrados porque não tinha idade. Sim. Mas os caras ficou ali cuidando dele. E tá até hoje, entendeu? Interessante. Então, você tem esse movimento acontecendo, sabe? As gerações vão entrando e hoje em dia você não precisa de ter 4 mil reais para ter um console. Se quiser jogar um jogo, né? Você tem celular já é mais que o suficiente. Os computadores hoje em dia, a minha televisão tem isso. Você paga 30 reais por mês, você tem todos os jogos do Xbox na televisão. Sim. Só ter o controle. Isso é bizarro. Ter a opção de poder jogar o jogo que tu quiser. Na hora que você quiser. Com a TV e um controle, eu acho isso bizarro. Acho bizarro. Eu vi acontecendo, hein? E o pessoal falava muito, é impossível. Não, impossível eu sei que nunca foi, mas o que eu acho curioso é justamente essa questão de ser uma opção que pro desenvolvedor parece ruim ou complicada, que eu desenvolvi um jogo e eu não vou ganhar nem os 50 reais, nem nada. Vou ganhar uma parcela do quanto o cara jogar do meu jogo. Então, isso eu acho meio... Não, cara, fica bom. Eu acho que quem desenvolve o jogo, ele não quer ganhar dinheiro com ele. Ele quer que muitas pessoas joguem. O dinheiro, ele é uma consequência. Entendeu? É um conceito interessante. É uma consequência. Eu só quero que ele atinja o máximo de pessoas possíveis. Entendi. O que eu vou ganhar com ele depois é uma consequência. Eu vou colocar um pacote, uma coisa específica e tudo mais. Mas quanto maior for a base, melhor. Claro. Entendeu? Aí eu acho que tu veio até com a parte de marketing, né? Sim. De funil, né? Tem que ser isso. Não tem que ser isso. Você esquece que você vai fazer o jogo para vender 400 mil cópias. Um conselheiro meu, ele é dono da Massive Work Studios. Ele criou e vendeu aquele The Domain. Francisco, mandar um abraço pro Francisco. Para Massive Work. Ele foi um conselheiro nosso de jogos. Perfeito. Ele lançou o jogo dele, ele investiu 2 milhões de reais pra fazer. Deu um pouco mais. Ele falou que nas contas chega a dar uns 4 milhões. Caramba. Só que quando ele vendeu 400 mil cópias. A 200 reais cada cópia. Mais ou menos, só pra você ter uma noção. Sim. E ele só não vendeu mais porque ele lançou junto com a The Ring. E daí cobriu, né? O marketing, né? Acabou cobrindo, né? E ele falou assim, cara, ainda assim foi perfeito. Pra nós foi perfeito. Sim. Pra publisher foi perfeito. Pra todo mundo foi legal. Foi muito bom. Entendeu? Então o trabalho foi feito. Sim. Mas aí ele já tem, ele é médico, o irmão também já trabalha com outras coisas. Ajuda bastante. Então meio que ajuda a financiar tudo aquilo ali. A publisher, quando o jogo já tá... É isso que a galera de jogos precisa entender também. O mercado de jogos, ele é bom, ele é importante, ele é legal, gostoso. Trabalhar com o que eu gosto de fazer é interessante. Sim. Mas o que me fez pivotar para a Web3 foi justamente a possibilidade de financiamento prévio. Sem ficar... Sabe aquela coisa... Com a ansiedade de agora, o que eu faço a partir de agora? Publisher. E agora, como é que eu faço? Ninguém sabe o processo. Sim. O que eu preciso ter pronto. Né? Até que ponto que tu tem que estar com o jogo para poder poder fazer. E tem um processo que a gente sempre fala muito, não só no publisher, mas no geral, né? Isso acontece em todo canto, do QI. Sim. Do quem indica, né? Sim. Sempre tem esse negócio também. Não adianta, você não vai chegar na publisher, vai mostrar teu jogo da primeira vez e acabou. Não, tem que ser um cara que já tá no meio ali e falar, não, eu mostro lá, pode deixar. Esse cara entende do negócio. Então você gasta muito tempo e grana para poder fazer o jogo, para bater na publisher e
tentar ainda ver se eles arrumam ou financiam a tua construção Sim. até a venda, né? Perfeito. Na Web3 não tem isso. Na Web3 você faz o protótipo, você joga na comunidade, você faz um site, um white paper, explica como que funciona e tudo mais. Fala aí, galera, vocês vão investir no negócio? Eu vou colocar o token pré-venda em tal plataforma. Sim. A gente tem que captar $100 mil. Vambora. O pessoal vai ver o jogo, vai ver o negócio e tudo mais. É porque em cripto ainda tá um pouco bagunçado, porque acontece tudo muito dinâmico. Sim. A galera investe na proposta, na especulação. Quando começar a mudar pra galera investir no que tá sendo feito de fato, tem um protótipo, eu consigo jogar agora, eu consigo rodar, Sim. muda completamente o jogo. Não, outra história, né? É outra história. O pessoal investe. Eu tenho um projeto. Se você falar assim hoje, pega um projeto top que você tiver na cabeça aí. Uhum. Coloca no papel, faz o site dele, faz a marca dele e tudo mais, e fala, isso aqui vai ser um projeto cripto. Eu quero 1.000 investidores. Okay. Você vai arrumar os 1.000 investidores. Só com aquilo ali, mesmo que você não tenha ideia de como você vai fazer. Mas hoje em dia, eu vou te dizer porque eu tenho esse projeto. A gente já lançou o Rumble Kong League e a gente está em desenvolvimento de um novo projeto. E não é simples de conseguir esse... Consegue. Eu vou te falar que consegue. Consegue? Consegue. Eu vejo todo o tempo isso acontecendo. Não, acho incrível. Eu vejo isso porque em cripto você tem o mainstream, que é a galera ali, corretoras, grupos de fato conhecidos e tudo mais. Sim. E você tem o underground da parada também. Onde tudo acontece e ninguém tá vendo. Entendeu? Entendi. A nível Brasil, lança-se 50 projetos por dia. Pois é, muita coisa. E como que isso sobrevive, entende? Porque 50 projetos por dia é muita coisa. É muita coisa. A gente tem 40 mil tokens sendo lançados por dia. É impossível que eles funcionem. E movimenta. Não, eu entendo. O problema é esse que movimenta. E tem muita gente caindo em golpe por conta disso. Pois é. Entendeu? Quando o meio de avaliação se aproximar do Web 2, por isso que eu falo, o pessoal achou que, eu sou de Web 3, eu tô na outra atmosfera, fui para outro planeta. Sim. Né? Não é isso. Os meios de avaliação, de você avaliar se o projeto é bom ou não, eles continuam os mesmos. Vamos avaliar a equipe, se é capaz, vamos avaliar o projeto se tem fundamento, e aí a gente fala, aposto ou não. Com base nessas duas informações, você consegue ver. E dados técnicos, que a gente fala, white paper, configuração do token, auditoria e tudo mais. Você consegue, de fato, assim, prever, né? Se vai dar bom ou se não vai. Sim, sim. A galera não tá fazendo isso. A galera tá pegando, muitos ainda estão olhando o projeto, a vertical do projeto e tá colocando a grana. E não é só a grana da cachaça, não. Tô colocando a grana do leite das crianças. Não, eu entendo, eu acredito, eu vejo isso acontecendo. Mas eu acho que isso, assim... é um nicho que tu está falando que está fora do conjunto de empresas dos maiores tokens que eu conheço. Não acho que não é tokens, mas das maiores empresas ou fundações que trabalham nisso. Eu diria assim, Tezos, Immutable e afins, Sequence. Todas as opções que a gente tem que são grandes, né? Que teoricamente tem esse capital para investir para desenvolvimento, mas direto na comunidade parece sempre uma coisa meio que eu teria bastante receio, e eu acho muito legal tu dizer isso, porque mostra que tem mercado, tem opção para quem tá querendo entrar no mercado, querendo entender, sempre tem uma onda, né, em um momento. Inclusive, acho que esse momento é um momento interessante de se construir alguma coisa. Sim. Nós estamos no melhor momento. Acho que no mercado da baixa que você precisa construir. Exatamente. Né? E a gente acredita nisso. A questão do mercado, por exemplo, você falou Immutable agora, eu neguei um grant da Immutable. Acredito. Eu neguei porque é leonino demais. Então, tipo assim, os caras querem que eu lance meu projeto, movimente $3 milhões por mês para eu receber 10% disso. Sim. Eu falei, tá, mas eu não posso lançar em lugar nenhum mais. Eu posso ter que usar a sua rede, que é complicada pra caramba pra trabalhar. Exato. Entendeu? Desculpa, eu não vou. Eu falei pra eles, eu não vou, não quero. Perfeito. Mas você vai ter uma exposição, vai entrar, 100 mil pessoas no teu grupo. Eu não quero. Eu não quero ter que amarrar com você e perder a minha liberdade. Claro. Eu prefiro lançar sozinho, tranquilo. Perfeito. Entendeu? Então, você vê que tem... Eles olham, a Immutable, você falou dela agora, ela tem na biblioteca dela mais de 300 jogos. Nesse mesmo formato. Sim. Salvo 4, 5 que eles lançaram deles, né? Sim. Mas a maioria é isso. É estúdio que começou, tem uma boa proposta de jogos, eles chegam, leão pra caramba, e aí, vamos lançar comigo? Tal, a gente dá um dinheiro aí. Marketing, né? Você vai ter gente jogando o seu jogo, eles garantem isso.
E aí, se você movimentar X, você ganha. Se você não movimentar, infelizmente, não dá pra te dar nada. Perfeito. Beleza, entendeu? Mas só que não é um negócio. Hoje em dia, o cara faz a própria blockchain, o cara não depende da blockchain específica. Claro. Tem a blockchain certa pra você trabalhar, para jogos, principalmente. Tem a Ronin, que é muito boa, só que as portas são muito fechadas. Você tem a Immutable. A Ronin a gente BNB. lançou agora com o Rumble Kong League. Então, a Ronin é muito boa. Se você tiver relacionamento, você consegue muita coisa na Ronin. Eu digo assim, com a galera que é desse... Né? Não adianta só fazer. Eles nem aprovam teu jogo, se você quer saber. Sim. Você coloca lá, quero fazer, quero construir, os caras olham lá. Se você não tiver um currículo legal, uma proposta de jogo interessante, eles nem deixam entrar. Entendo. Né? Justamente para mitigar a questão de golpe. Claro. Agora, tem outras redes que ainda vai ser um desafio, mas que jogos daria muito bem. E o que jogaram nela deu certo. Por exemplo, a Solana. Sim. Eu sou fanático por Solana. Você vê, tá dando meu relógio. Acredito. É uma proposta boa, é uma rede que é totalmente independente. Uhum. Sabe aquela rede que você fala assim, ó, eu vou lançar sozinho, não quero parceria com ninguém. É a Solana, Perfeito. sabe? E eu acho que ela vai ser a nova Ethereum. Eu acredito que ela vai ser a nova Ethereum. Legal. E ela tem já ferramentas de integração para jogos e etc. que ninguém conhece. Porque a linguagem é complicada. Não tem mão técnica para poder trabalhar, entendeu? Sim. Então, todo mundo tá no Solidity da Ethereum para poder fazer Ronin, para poder fazer Immutable e etc. Aí você olha para Solana, é um outro tipo de programação, que é Rust. Sim. Já é uma outra pegada, já não tem gente para trabalhar. O que você jogar na Solana hoje, você ganha dinheiro. Interessante. Bem legal. Seguindo aquele tripé, claro, né? Claro. Conhecimento técnico e marketing que você Sim. precisa. Mas é a melhor rede que tem, na minha visão. Legal. Sacou? É muito bom. Muito interessante, muito legal, muito bom esse papo que a gente tá tendo. E agora, já chegando já nos finalmente da nossa conversa, queria saber se tem alguma dica para quem quer entrar no mercado, especialmente para quem quer fazer parte do mercado de Web3 e fazer o seu jogo, ou até tentar se aventurar em tudo isso que tu disseste, que eu acho que é super incrível, e para muita gente, certamente, muito disso soou grego, mas acreditem, é um mercado que existe de fato dos games. Sim. Cara, o conselho que eu dou para todo mundo é a primeira coisa, estudem. Que nem fala o ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Você precisa fazer isso, você precisa estudar bastante. O mercado, ele é gigante. Sim. As possibilidades estão aí. Eu acredito que agora, na era das inteligências artificiais, eu vou falar assim pelo meu estúdio, melhorou muito o rendimento. A deadline de projetos diminuiu muito, porque hoje em dia o cara acha antigamente a gente batia num problema numa linha de código, a gente ficava uma semana preso pra poder resolver. E os caras são bons, são caras tipo sênior, pleno. E aí você vê, hoje em dia os caras matam o mesmo problema em 2 minutos, 3 minutos com a IA, né? É absurdo. Cloud, entre outras aí. Então, busquem se atualizar o tempo todo. No mercado de jogos, eu acredito que está em falta, de verdade. Se eu pudesse dar um conselho pro cara, começa a estudar Unity ou começa a estudar Unreal. Unreal com certeza. A cada 100 profissionais de Unity que a gente precisa, a gente acha um de Unreal bom. Sim. Perfeito. E se você já tem um estúdio e quiser precisar de alguma coisa, tô com dificuldade, o jogo é muito bom, vai pra Web3. Mas vai estruturando, não vai achando que é só financeiro não. Fala assim, eu preciso de dinheiro, lógico, claro, para poder financiar meu projeto, mas cria esse braço Web3, que aí você consegue se financiar muito mais tranquilamente, muito mais rápido. Legal. Tá? E o Web3 é o futuro, não adianta. Você pode não concordar, você pode não gostar. Não, jamais discutiria isso. Mas é o futuro. O futuro dos jogos vai ter nisso, vai estar na liberdade. Vai estar na liberdade de eu querer vender a minha conta na hora que eu quiser, sem o risco de sofrer um golpe. Perfeito. De vender meus itens na hora que eu quiser, sem a possibilidade de ter um golpe também. Né? Então, eu acredito que a hora de se atualizar é agora. Legal. Vamos falar que a gente está evoluindo de tecnologia 51. Já ouviu falar nisso? Né? Antigamente a gente demorava mais. Sim. A gente está evoluindo 51. Então, Mas, desculpa, é melhor explicar. O que é o 51? A gente está progredindo 50 anos de tecnologia, de avanço tecnológico em um ano. Sim. Você está falando de uma inteligência artificial que fazia lá os vídeos do The Rock todo torto, pedra, né? Todo torto. E um ano depois já estava perfeito. Sim. Né? Sim. Então, tipo, olha o nível que a gente está chegando. Perfeito. Então, busquem se atualizar dessas tecnologias. Sim. IA e tal, mas dentro da vertical. E se for estúdio, cara, vai para o Web3. Procura saber um pouco melhor. Perfeito. Porque eu acho que a chave do problema de todo mundo, acho que no Brasil principalmente, é grana.
Com a certeza. grana, com certeza, tá ali. Mas a grana tem que ser uma consequência de um trabalho bem feito, Sim. né? Sim. Um projeto tá bem feito, o protótipo tá bem rodado, tem uma equipe boa, de fato, de currículo e tudo mais. É o caminho perfeito ali para poder acontecer. Acho ótimo. E quem quiser continuar esse papo, continuar conversando com o Davi, dizer assim, cara, Davi, eu tenho uma vontade de fazer parte desse processo e entender mais, ou até trocar uma ideia, como é que elas fazem para te encontrar, como é que elas conversam contigo? No Instagram é David GG Fogaça, né? O GG eu levo... É o nome do meu time de GG. todo, GG, Good Game. Foi o nome da minha empresa de camiseta, foi o nome do meu estúdio, foi o nome do meu time. Muito bem, tá funcionando. GG. Foi tudo. Eu no Twitter, né? Fogaça GG também. E tem o nosso site, né? Que é a ggsofthouse.com. Muito bom. Tem nossos contatos lá também. Perfeito. Davi, muito obrigado por esse papo. Acho que foi super legal. Acho que eu aprendi pra caramba. Espero que você também tenha aprendido. E a gente conversa em outra oportunidade. Pode ser? Com certeza. Então, eu queria agradecer, Chips, pelo convite, tá? Pelo espaço também. E é isso aí. Sempre que quiser, nós estamos à disposição. Perfeito. Obrigado a você que ficou até aí, até esse momento. E nos vemos no próximo Chips Podcast. Um abraço. Perfeito. Muito obrigado. Vou fazer mais um fechamento aqui. Tô interrompendo aqui rapidinho esse papo, só pra te dizer que é importante dar uma... Tô interrompendo rapidinho esse papo pra te lembrar que é importante dar um like, de repente, nesse vídeo, se inscrever, porque afinal de contas a gente tá aqui trabalhando e pra gente continuar fazendo esse projeto ser muito legal. Um abraço pra vocês.